Vamos falar de Baianão 2025, porque o tricolor, o Esquadrão de Aço, Bahia, foi até a cidade de Jequié, lá no Valdomirão, e venceu 3-1 com um time ali considerado reserva, né? Grande maioria ali de jogadores reservas, inclusive um indicativo já de quem vai jogar o Bavi, né? Quem não jogou hoje deve começar o Bavi. Vou falar sobre isso e muito mais a partir de agora com o Ravel Pinheiro. Boa noite, Ravel. Tudo bem com vocês? Com você? E aí, 3-1, né? Foi um jogo pro gasto, né? Não foi um jogo bonito, né? Assim, foi um jogo muito truncado, né? Mas o Bahia fez o seu dever, né? Que é vencer o Jequié 3-1, segunda vitória aí no Campeonato Baiano e se consolidando no G4, que é o que mais interessa nesse momento. Exatamente, Fábio. Boa noite para você. Boa noite para Marcinho aí que está nos trabalhos técnicos, toda a galera que já está acompanhando aí. Deixa o like para fortalecer a gente. Hoje vai ser uma noite longa de análise de futebol do Nordeste para todos vocês. E eu acho que você já passou aí, Fábio, por um ponto que talvez seja o mais importante em relação ao jogo de hoje, que foi o treinador Rogério Ceni poupar bem o elenco, gerenciar bem o elenco, continuar fazendo o que eu acho que o Bahia tem feito de melhor até agora nessa temporada de 2025. Se eu pudesse escolher, Fábio, se eu tivesse que escolher uma ação como a mais importante e a mais bem executada do Bahia até agora no seu planejamento, é você fazer de fato um gerenciamento de minutagem que faça com que o time principal, né, os principais atletas, eles sejam lançados gradualmente, que não entrem em condições plenamente desfavoráveis, para que o Bahia consiga estar assim, fisicamente preparado e sendo os atletas lançados à medida em que de fato a temporada vai evoluindo e os jogos de maior desafio técnico aconteçam com esses atletas considerados os melhores à disposição. Então eu faço o meu destaque inicial aqui, pontuando que eu gostei muito da estratégia que o treinador teve hoje, de colocar ali uma mescla de atletas que já estão há mais tempo no clube, com outros que possuem mais características para jogar um jogo como o de hoje, um jogo num gramado muito ruim, privilegiando ali, de fato, um jogo mais em lançamentos altos, sem passar tanta bola pelo meio campo. E eu faço essa observação para dizer que não faria sentido, por exemplo, você trazer um Cauli, um Everton Ribeiro, jogadores que praticam mais o futebol cadenciado, criativo, num campo que nem proporcionava condições de jogo, Fábio. E aí, consequentemente, você tem também, a galope disso, um indicativo do time que deve jogar o Bavi no sábado. Não à toa, Jequié é uma cidade bem distante aqui distante de Salvador. Eu nem estou em Salvador, estou aqui em São Luís do Maranhão a trabalho, mas Jequié é uma cidade muito distante de Salvador. Então a gente também tem o desgaste da viagem, né? O tempo de deslocamento, tudo isso influencia. E eu acho que esse gerenciamento, Fábio, foi muito importante para que a gente pudesse ver um Bahia um pouco diferente ainda, como a gente tende a ver nas próximas partidas, e um indicativo do que vai ser o clássico Bavi no final de semana, que aí a gente vai poder projetar um pouquinho mais na frente. Muito bem, né? Vamos começar a analisar esse jogo, Ravel Pinheiro, porque o time do Bahia foi como você imaginava, né? A gente conversou aqui na live anterior, né, do jogo contra o Porto, né? A vitória na Fonte Nova por 2-0. Você já imaginava que muitos jogadores que começaram aquela partida iriam começar esse jogo aí contra a equipe do Jequié e realmente foi isso que aconteceu, né? Botou um time ali mais físico, né? E também na frente ali com jogadores mais leves, né? Você gostou da escolha do Rogério Ceni na formação inicial? A gente teve aí passando o time titular, né? Teve o Cauã Davi, uma zaga ali inédita, né? Pelo menos com Marcos Vitor e Vitor Hugo, Rezende ganhando oportunidade, Acevedo, aí Eric e Rodrigo Nestor, que esses dois aí até me surpreenderam, Ravel, porque eu imaginava que pelo menos um deles, o Eric, sobretudo, fosse titular, né, no jogo contra o Vitória. Na verdade, não quer dizer que ele não será também, né? Não é uma certeza. Mas ter começado esse jogo mostra que, de fato, talvez ele não seja a primeira opção aí pro 11 inicial contra a equipe do Vitória. Aí no ataque, Biel, Eric Puga e Everaldo. E aí, o que você achou dessa escolha do Rogério Ceni no time titular? Foi uma escalação muito próximo daquilo que a gente havia projetado na última live, né, Fábio? Onde falamos aí que a tendência é que começasse esse time
vamos colocar aí um time B do Bahia, né? Então a gente praticamente acertou aí todas as posições e de fato as surpresas ficaram aqui. Eu vou colocar como surpresa também a entrada do Vitor Hugo, que é um zagueiro que recebeu pouquíssimas oportunidades desde que Rogério Ceni chegou ao Bahia. A gente tem até informações de bastidores aqui de que Vitor Hugo negocia a sua saída do tricolor, né? Um atleta que estava aí no fim da fila em relação a condição ali de disputa por opções, por titularidade, enfim, até ser lançado em alguns jogos específicos. E hoje ele foi titular mesmo com o menino Fred Lippert, né, que é oriundo da base, tendo feito boas atuações ao longo do tempo. Talvez o Rogério tenha pensado em ter ali de repente um time, uma zaga mais experiente para esse contexto de jogo como o de hoje, mas aqui a gente já dá um spoiler de que Vitor Hugo foi muito mal na partida. E as outras surpresas, eu também concordo contigo, que as entradas de Eric e Rodrigo Nestor no time principal do jogo de hoje era algo que eu não esperava. Principalmente a entrada dos dois simultaneamente e agravado pela quantidade de minutos que Eric esteve em campo. Eric que tem sido um destaque nesse início de temporada do Bahia, então eu espero muito que ele possa jogar o Bavi. Como você falou, né, a presença dele hoje não significa, não elimina a presença dele no Clássico, mas talvez seja um indicativo, um pensamento de que Rogério Ceni ainda pense em Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli como opções à frente nesse time dito considerado titular para partidas de maior desafio técnico, partidas mais importantes para o torcedor e para o clube na sequência da temporada. Então a gente viu esse Bahia muito próximo do que a gente esperava. Eu gostei muito da proposta, da formação, né? O Bahia que hoje teve Marcos Felipe, ainda dentro desse contexto de rodízio de goleiros ali. Dani Júnior não teve nenhuma oportunidade, então a gente tem tido um revezamento entre Danilo e Marcos Felipe. Na lateral direita, o retorno do Cauã Davi, que já havia jogado, né, as partidas iniciais ali do time considerado de base, né, do Bahia, que jogou os três primeiros jogos do Campeonato Baiano. A dupla inédita de zaga, né, com o Marcos Vitor, que esse sim já vem jogando com recorrência e correspondendo. A estreia do Vitor Hugo na quarta zaga. E na lateral esquerda, Fábio, a entrada do Rezende, algo que já havia acontecido nessa temporada, que a gente também já havia sinalizado como um ponto deficitário do Bahia, né? Rian hoje, inclusive, postou em suas redes sociais que está de fato se despedindo do esquadrão, rumo ao futebol do exterior. Mas o Caio Roque, que é um o lateral esquerdo de ofício, esteve sentado no banco para a entrada do Rezende, um sinal de que enquanto Iago não está à disposição e Luciano Juba não vai jogar essas partidas aí de menor nível técnico, o treinador tem optado por lançar Rezende na lateral, mesmo quando o Bahia não pratica essa dita saída de três que ele costuma praticar em jogos onde tem a possibilidade de transitar com a bola no chão, que não aconteceu hoje. Então Rezende parece ser ali o substituto imediato de Juba quando o Iago não estiver disponível. A gente acabou tendo um meio-campo com o Nicolas Acevedo, né, fazendo esse papel de primeiro homem e dando a liberdade para que Eric e Nestor tenham mais saída, mais fluidez, fazendo essa transição que a gente chama no futebol moderno de box-to-box, né, dois atletas que conseguem contribuir defensivamente, mas que também agregam muito, fazendo essa transição ofensiva. Então, em termos de características, foi mantida a proposta de jogo do Bahia, muito embora o meio-campo tenha participado muito pouco no jogo de hoje, porque o Bahia abusou, e eu acho que até, digamos assim, abusou corretamente, se é que podemos dizer assim, de uma estratégia de jogo onde a transição saiu muito da primeira para a terceira linha, com lançamentos buscando esses jogadores de velocidade, que hoje foram Biel do lado esquerdo e Pulga do lado direito. Primeira vez que Eric Pulga faz essa função jogando pelo Bahia, né, atuando mais pela ponta. Foi, inclusive, um dos destaques do time no jogo de hoje, um jogo bem difícil, a gente vai entrar mais nesses detalhes daqui a pouco, e Everaldo fez o papel de centroavante mais uma vez, ele que já havia feito esse papel no jogo anterior e havia sido coroado com gol na partida contra o Porto. Então a gente teve essa formação, essa mesma proposta de jogo que a gente já havia visto em partidas anteriores, com a diferença de que o Bahia hoje ele praticou um futebol mais vertical, no sentido de buscar essas transições, jogadores em velocidade, abrindo um pouco mais mão da posse de bola, das suas características principais de jogo, Fábio, porque o gramado simplesmente não dava condições do Bahia praticar o seu melhor futebol. Então eu acho que o Bahia teve inteligência de tentar fazer um modelo que consistia fundamentalmente ali em fazer essa bola ficar mais distante da sua meta e tentar estocar o adversário com jogadas pelas pontas.
O Bahia até começou tentando praticar o futebol que lhe é característico, Fábio, mas rapidamente percebeu que não ia ter condição. Eu lembro que no primeiro minuto de jogo, uma bola recuada do lado direito da zaga, Marcos Felipe tenta abrir a bola ali para Vitor Hugo, está mal posicionado, ele quase se embanana com a bola e acaba fazendo um toque errado para a lateral. Em seguida, Rogério Ceni dá essa orientação para que os atletas evitem ficar fazendo essa troca de passes que, como eu disse, é característica do Bahia, mas que esse campo de hoje não dava a menor condição para que o Bahia o fizesse. Então o Bahia começa a jogar mais pelos lados do campo, a gente acaba vendo com isso uma participação muito tímida de Rodrigo Nestor e Eric nessa condução. Muito mais os atletas de lado acabam sendo acionados, né? Principalmente Biel e Pulga, porque os laterais que hoje jogaram, né, o Rezende e o Cauã Davi, não são nem laterais de origem, né? Cauã, que também é um menino da base, que fez toda a sua base jogando de zagueiro e tem atuado como lateral direito, até se saído bem, mas são jogadores que não costumam mais ultrapassar essa linha do meio-campo. Então o futebol do Bahia na parte ofensiva consistiu muito nas tentativas de jogada, com Biel pelo lado esquerdo, com Pulga pelo lado direito, esse até saindo melhor, e com Everaldo contribuindo muito na disputa dessa primeira bola. Everaldo hoje teve um papel muito importante de conseguir receber essa bola quebrada, dar aquela primeira casquinha, contribuir fazendo pivô, e nisso ele conseguiu conquistar algumas boas jogadas que geraram algumas poucas oportunidades do Bahia no primeiro tempo, tá? O jogo ele acabou ficando muito restrito a essa bola alta, muito tempo a bola circulando na parte de cima, de fato, né, com pouca disputa no gramado na parte de baixo, porque não tinha condições, os dois times sofriam muito com isso. O Jequié ainda conseguia carregar mais a bola por conhecer melhor o campo, mas o fato é que os gols eles acabam acontecendo muito mais em erros adversários do que necessariamente em jogadas construídas. Foi assim que o Bahia, inclusive, chegou ao seu primeiro gol, Fábio, num lance onde o Bahia ainda praticamente não tinha finalizado no jogo, até que o goleiro Dejaí, formado na base do esquadrão, dá uma vacilada nessa tentativa de reposição, ou seja, o erro dele conseguiu ser pior do que o de Marcos Felipe, que eu mencionei aqui agora há pouco no primeiro minuto, porque ele tenta fazer uma devolução para o zagueiro que toca a bola para ele, essa devolução sai sem força, Biel, que vinha sendo um jogador agudo do lado esquerdo, mas não conseguia dar conclusão às jogadas, consegue interceptar esse passe, tem calma, inteligência, ao invés de tentar fazer uma finalização forçada, ele serve Eric Pulga, que vem entrando no centro da área, que também tem tranquilidade para dominar essa bola, finalizar com o pé esquerdo, que não é o pé dominante, e dar números iniciais da partida, né? O Bahia abre o placar ali, e a gente com isso cria a expectativa até de que o Bahia possa gerenciar melhor seu jogo, ter um pouco mais de calma, porque, como eu disse, o gramado ele praticamente impedia que o Bahia fizesse uma boa atuação hoje. E o Bahia, de fato, não teve essa boa atuação, mas o gol abriria caminhos para que ele pudesse gerenciar melhor seu jogo. Era essa a expectativa que a gente tinha. Mas o Bahia acabou nem ficando muito tempo à frente, Fábio. Alguns minutos depois, numa dessas jogadas criadas pelo Jequié, uma das poucas jogadas onde foi possível trabalhar a bola no gramado, numa bola que acontece ali pelo lado direito da defesa do Bahia, o menino Cauã Davi acaba falhando, dando espaço demais para o jogador fazer o cruzamento, o jogador do Jequié fazer o cruzamento, ainda vira de costas para a bola na hora do cruzamento, o que eu considerei uma falha bem acentuada do lateral tricolor, e nessa, a dupla de zaga do Bahia também dorme no lance, e aí o atacante do Jequié, o Thiago Recife, consegue entrar em projeção, em posição legalíssima, e finalizar inapelavelmente, sem chance para Marcos Felipe, dando empate para o jogo, né, para o Jequié conseguir fazer naquele momento o gol que dava igualdade no placar. Então, o jogo voltava à mesma dinâmica, a mesma tônica que a gente via vendo, com o Bahia tentando bolas em velocidade, bolas em transição direta, né, ligação direta da zaga para o ataque, e o Jequié ainda tentando trabalhar a bola, conhecendo melhor o gramado, mas com muita limitação técnica, né? Muita vontade e pouca de fato condição técnica para fazer um jogo jogado. Até que no final do primeiro tempo, o Bahia, numa dessas jogadas ali construída pelo lado esquerdo, o Biel foi muito acionado, era um jogador que, apesar de não conseguir dar sequência às jogadas, era um dos jogadores mais acionados pelo ataque tricolor, faz uma jogada ali pela esquerda do ataque do Bahia e cruza a bola, que dentro da área é interceptada pelo zagueiro do Jequié com o braço, de uma maneira completamente assintosa, exposta, o que me traz aqui, Fábio, um dos outros pontos que eu gostaria de elencar aqui, que para mim é um ponto de insatisfação, de irritação em relação ao Campeonato Baiano. É um campeonato que já tem se demonstrado
muito pouco atrativo, pela tabela complicada, pelo pouco espaçamento entre os jogos, pela péssima qualidade dos gramados do interior. A gente já falou aqui do Adalto, o presidente do Vitória fez uma reclamação bastante assintosa sobre a qualidade do gramado do Adalto Moraes, estádio que é Juazeirense, em uma das suas partidas. O Bahia já teve dificuldades jogando contra o Jacobina lá, apesar de ter sido um gramado relativamente melhor. E hoje, mais uma vez, contra o Jequié. Então, além de toda essa questão do gramado, a gente também tem uma arbitragem de baixíssimo nível técnico, que não consegue corresponder quando é exigida. E, mais uma vez, aconteceu hoje. Já havia acontecido alguns erros de menor potencial, a depender da interpretação ali, lesivo, né, para os times. No jogo do Bahia contra o Atlético de Alagoinhas, quando teve um lance que pelo menos me pareceu passível de expulsão, e hoje um pênalti assim, claro, evidente, muito, muito claro, na transmissão ficou muito evidente, e o árbitro não marcou, acabou até sendo muito pressionado pelos jogadores do Bahia, mas optou por dar a marcação do escanteio, já que a bola saiu na linha de fundo. Mas era um negócio assim absurdo, completamente fora de propósito, o que evidencia que o campeonato, infelizmente, Fábio, ele é muito maltratado. E é por isso que eu defendo e endosso que o Bahia, de fato, tem que tratar esse campeonato com a prioridade e importância que ele tem que ter. Classificar-se, né, para a Copa do Brasil, porque é fundamentalmente o campeonato que dá acesso, fazer grandes jogos ali contra o seu principal adversário, mas não ficar expondo nem desgastando fisicamente seus principais atletas para um campeonato que não dá retorno financeiro, que não é bem cuidado pela federação e que ainda traz em condições como essa, que podem determinar o resultado de uma partida. Então, você pegar um time, né, com a quantidade de atletas, com o nível técnico que a gente tem hoje, e com a folha salarial que é maior, um mês de folha de salário do Bahia é muito maior do que a premiação que o Bahia recebe para jogar o campeonato, ele no mínimo tinha que ser tratado com alguma decência e dignidade, o que não acontece. E toda essa pressão, ela faz com que o torcedor se indigne, né, fique irritado, e eu estou tentando trazer aqui um pouco do que eu vi em redes sociais, de como o torcedor acabou ficando depois desse lance. Só que, por sorte do árbitro, Fábio, não mais do que 3 minutos depois, acontece um outro lance de penalidade. Esse até um pouco mais interpretativo, tá? Eu até digo aqui que talvez eu questionaria. Se ele tivesse marcado o primeiro pênalti, eu não sei se ele marcaria esse segundo, mas ele acaba sendo beneficiado, tem sorte, né, de ter o segundo lance para compensar e aí indubitavelmente marcar o erro que ele teve no primeiro, e com isso, Eric Pulga, que entrou pela direita, consegue fazer uma jogada cortando para dentro da área, e assim que ele pisa na linha, ele recebe ali um trançapé do jogador do Jequié, e aí, nesse momento, o árbitro marca o pênalti, como eu disse, né, sem dúvida, com convicção, mas como eu disse, né, eu não tenho certeza do quanto ele marcaria esse pênalti se ele tivesse marcado primeiro, e eu não quero tratar aqui como uma compensação, porque ambos os lances foram penalidades. Ele só marca com mais veemência porque ele sabe que deixou de marcar um primeiro pênalti ali que já deveria ter acontecido. Dessa forma, o Bahia tem ali uma cobrança de pênalti, Everaldo, que praticamente é perfeito nessa conversão, nesse tipo de finalização, consegue jogar para dentro das redes. O lance já tinha acontecido ali nos acréscimos do primeiro tempo, então o Bahia desce para o intervalo com um placar favorável, e eu diria que foi um placar que se aproxima da justiça, Fábio, porque o Bahia acabou tendo mais chances claras de gol, né? Fundamentalmente aquele teve as duas chances claras, ele colocou para dentro das redes, e a Jequié teve uma chance, também colocou para a rede. Fora isso aí, a gente praticamente não teve finalizações de perigo de parte a parte. Segundo tempo, o Bahia volta ainda com essa proposta de tentar jogar da mesma forma. Percebi Rogério Ceni muito preocupado com a manutenção do resultado, e a gente foi percebendo um Jequié também ficando meio cansado, tentando ainda superar suas limitações. A gente sabe que os times do interior acabam tendo menor orçamento, né? Então muitas vezes isso influencia na preparação. O Jequié foi guerreiro, lutou, mas esbarrou fundamentalmente numa parede ali de proteção do Bahia. Essa parede que fundamentalmente funcionou melhor quando o Vitor Hugo foi substituído, entrando aí o zagueiro da base, o Fred Lippert, que com o Marcos Vitor fizeram boas atuações hoje. Os laterais não foram tão bem, Nicolas Azevedo esteve muito mal, mas todas as bolas que aconteciam ali, a dupla de zaga vinha atuando bem, e Eric teve um primeiro tempo mais discreto, no segundo tempo também conseguiu contribuir defensiva quanto ofensivamente, fazendo com que o Bahia tivesse controle de um jogo
que praticamente serviu ali para o Bahia anular as ações do adversário. Tá? O Bahia não se lançou muito ao ataque, sobretudo na primeira metade do segundo tempo. O time acabou ficando ali mais preocupado em levar o resultado para dentro de casa, que na minha avaliação era o que o Bahia tinha que se preocupar mesmo hoje. Eu volto a dizer, Fábio, não vi o Bahia fazendo uma boa partida, mas eu também não tenho aqui, na condição de analista, a ter a menor condição de exigir do Bahia que fizesse uma boa partida, dadas as condições do jogo de hoje, de escalação, de gramado e de arbitragem, que também era, como eu disse, né, acabou cometendo pelo menos um erro crasso em relação a tudo que aconteceu. Quando o Bahia faz algumas substituições, aí esse fôlego novo, a vontade de alguns atletas de mostrar um bom futebol, de que podem contribuir para o esquadrão em 2025, aí sim dão uma sobrevida na qualidade técnica do time, na vontade, na transpiração. E aqui eu destaco, né, fundamentalmente as entradas de Iago, Juan Pablo e Thiago, esses dois meninos da base. Thiago que acabou recebendo já algumas mais oportunidades, Juan Pablo recebeu um pouco menos, mas também uma joia da base, que tem uma multa estipulada assim muito alta, né? Então são jogadores que de fato o Bahia tem muita expectativa, né, no desenvolvimento, no potencial, e eles foram lançados, eu acho que até numa condição favorável, né, com o Bahia em dominância no placar e com um estilo de jogo que lhes favorece, né, ir para cima, com velocidade, tentar criar jogadas, e numa jogada combinada entre os dois, já no final do segundo tempo também, já ali próximo dos acréscimos, se eu não estou enganado, o Bahia consegue chegar ao seu terceiro gol, que esse até dilata um pouquinho o placar, dá a impressão de um jogo mais tranquilo, não foi. Foi um jogo controlado, tá? O Bahia não jogou o suficiente para fazer 3-1, mas aproveitou as oportunidades que apareceram para que assim fosse eficiente e assim ser coroado com um triunfo importante para a tabela, sobretudo, porque esse segundo gol ele coloca o Bahia num saldo mais vantajoso em relação a Jacuipense e coloca o Bahia temporariamente na segunda colocação. A Jacuipense, o time de Riachão de Jacuípe tem um jogo ainda por fazer, Fábio, mas essa jogada combinada de Thiago do lado direito do ataque, cruzando o rasteiro para que Juan Pablo finalizasse no gol ali do estádio Valdomiro Santiago, coloca o Bahia momentaneamente na segunda colocação e faz com que o time feche com o mais importante, né? Um placar que dá os 3 pontos para o tricolor baiano, que agora volta suas atenções para o Bavi. Muito bem, é isso, né? Foi uma atuação para o gasto, né, do Bahia. Eu acho que dá para definir assim. Até chamou a atenção realmente na transmissão, a meados do segundo tempo, a posse de bola do Jequié era até maior do que a do Bahia, né? Algo muito raro aí nesse Bahia de Rogério Ceni, um adversário ter uma posse de bola maior. Mas acho que é isso, né? Controlou, né? O Marcos Felipe não teve que trabalhar muito, né, no jogo, né? O Jequié não conseguiu criar muitas jogadas. Foi um jogo ali que, na maior parte do tempo, realmente foi muito truncado, né? Muitos erros de passe, Isso. até pelo gramado, né? Então foi um jogo ali que até sair 4 gols nesse jogo é até um pouco demais, né? Pelo gramado, pelos erros, mas as equipes, quando tiveram as oportunidades mais claras, acabaram aproveitando. E o Bahia, na sua eficiência ali ofensiva, fez 3-1, né? Fica aí o registro do Juan Pablo, né? O jovem jogador marcando o seu primeiro gol, né? Com a camisa do Bahia. É isso, né, Rafael Pinheiro? Primeiro gol Juan da Pablo carreira. já havia dado já uma assistência no ano passado e hoje faz o seu primeiro gol na carreira como profissional, jogador profissional do Bahia, um jogador que tem uma multa estipulada em 200 milhões de euros. Muito bem. Bom, vamos para o campinho? Está pronto, Márcio Souza, o campinho? Para a gente já colocar na tela? Muito bem. Vamos analisar aí os 11 jogadores mais reservas e o Rogério Ceni que participaram, né, desse jogo contra o Jequié, com o Marcos Felipe, que foi titular mais uma vez e realmente está parecendo que ele vai ser o titular. Ele foi titular vai ser o titular nos jogos menos importantes, né? Me parece isso, né? Na estreia na Copa do Nordeste foi o Danilo Fernandes, no Bavi certamente deve ser o Danilo Fernandes. Eu só fiquei um pouco na dúvida porque talvez fosse um jogo para o Danilo até pegar um pouco mais de ritmo, né? Ele jogou um jogo contra o Sampaio que ele nem trabalhou tanto assim. Tudo bem que esse ele também não ia trabalhar tanto, mas foi um goleiro que jogou pouco, né? No último ano, enfim. Não daria para o Danilo ter jogado um desses dois jogos aí, ou o passado, ou esse, ou
vai ficar nessa mesmo, Marcos Felipe nos jogos ali menos importantes e o Danilo Fernandes nas principais partidas nesse início. Eu concordo contigo, Fábio, de que a estratégia em relação a esse rodízio poderia ser talvez um único ponto aí de ajuste aí. Por exemplo, eu acho que não teria problema nenhum se ele tivesse jogado o jogo contra o Porto, que era então um jogo na Fonte Nova, né, um jogo com menor nível de desgaste. Então, esse seria o único ponto que me chamaria a atenção, muito mais em relação a ter uma boa gestão da minutagem e ritmo de jogo para uma posição que a gente sabe que é importante o atleta estar jogando, né? Então, de fato, né, do jogo que Danilo jogou para o Bavi vão ter se passado 10 dias, né? Jogou na quinta-feira passada e jogará 10 dias depois, e de fato isso seria um ponto de atenção, lembrando que Danilo jogou até agora só um único jogo na temporada. Eu vou pedir só para meu amigo Marcinho aí, que está na direção, fazer uns ajustes em relação ao campinho do Bahia. Ele acabou me pedindo esse apoio, mas eu não pude respondê-lo. Só que o Bahia acabou fazendo um meio-campo mais com 3 homens no meio ali quase que alinhados. Então a Acevedo esteve um pouquinho atrás e Rodrigo Nestor estiveram um pouco mais à frente alinhados aqui. Eric não acabou não fazendo mais essa função central. Foi mais Rodrigo Nestor e Eric fazendo uma segunda linha de meio-campo ali, com Pulga jogando pela direita e Biel pela esquerda, Marcinho. Então enquanto eu avalio aqui os demais atletas, se você puder fazer essa alteração, meu amigo, eu te agradeço. E aí eu vou avaliando enquanto isso. Marcos Felipe foi um atleta que não foi exigido, não teve responsabilidade nos gols, no gol, Fábio, no gol que o Bahia sofreu. Foi muito mais uma falha coletiva ali da zaga, enquanto o lateral direito também, Cauã Davi, cedeu muito espaço. Teve um lance ali, como eu disse, já citei no primeiro minuto, onde ele acabou errando um passe. Depois o Bahia sofreu até uma cabeçada de uma bola na trave, foi a única chance de perigo do Jequié no jogo, além do gol. Mas fundamentalmente tudo que ele tinha que fazer ali, as pequenas intervenções, reposições, ele fez. Se a gente for exigir um pouquinho mais, a gente pode reclamar de algumas quebradas de bola que ele fez muito próximos da área do goleiro do Jequié, impedindo inclusive essa disputa mais de Everaldo para poder tentar dividir essa bola, quebrar essa bola ali, fazer aquela casquinha para os pontas jogarem. Então eu acho que se a gente for se apegar um pouquinho no detalhe, faltou isso. Mas sem ser muito também exigido, acho que dá para a gente colocar um razoável para ele aí na partida de hoje, Fábio. Ficaria um Teve uma razoável para bola Marcos Felipe. que ele rebateu para frente ali, né? O lance, a bola. Ele ainda fez uma defesa Isso. depois ali, né? Fechou bem ali. O chute foi em cima dele, ele fez uma boa defesa, mas eu acho que realmente não dá para culpar no gol, né? Isso. E é o razoável, né? Vamos colocar. Aquele razoável clássico. Não comprometeu, né? Exatamente. No meio Bom, aí ficou só, Márcio, Acevedo mais atrás e a linha de 2 aí com Rodrigo Nestor e Eric. Bom, vamos para a zaga, né? Uma zaga inédita, talvez. Pelo menos há muito tempo, né? Isso. Marcos Vitor e Vitor Hugo, que inclusive foi muito criticado, viu, pela torcida. Não gostou muito, não, da estreia. Não fazia tempo, né, que ele não jogava. Ele até ficou no banco ano passado, alguns jogos, né? Mas não entrou em nenhum, né? Então foi a reestreia, né? Depois da passagem lá pelo futebol grego. Teve uma chance no jogo de hoje. E aí, o Vitor Hugo... Dá pra ter ele nesse elenco? Muito cedo também, um jogo só. Mas pelos comentários gerais que eu vi da torcida, ele não agradou muito, não. Não dá para tê-lo no elenco, Fábio. Eu já vou cravar aqui, taxativamente, que não tem condições de Vitor Hugo integrar o elenco do Bahia. Fez uma partida desprezível, né? Mesmo que a gente esteja aqui dando todos os benefícios, né, de início de temporada, de um atleta que chegou, inclusive, no Bahia numa condição bem complicada. A gente sabe que assim que ele chegou no Bahia, no ano passado, ele acabou tendo né, problema com o falecimento, na verdade, em 2023, falecimento da mãe dele, um atleta que passou por alguma situação assim difícil, né, de ter que lidar com a perda. Depois acabou sendo emprestado, mas em nenhum momento com a camisa do Bahia ele conseguiu justificar a sua contratação, além de ser um atleta com um salário alto, né? A gente já deu bastante tempo para que ele se provasse. Infelizmente, no Bahia ele não deu certo, não dá mais para contar com o futebol dele, tanto que ele foi substituído por um garoto da base que veio e fez uma atuação mais segura
do que a dele. Então não tem condições da gente, analisando aqui o desempenho do atleta dentro de campo, dar qualquer nota que não seja um vermelho, né, do mais vermelho, né, a ponto do treinador ter conseguido substituí-lo ali, acho que foi no intervalo, substituiu o Vitor Hugo, porque ele de fato vinha muito mal, cedendo muito espaço, completamente fora de ritmo. Então, mesmo com todas essas circunstâncias atenuantes que a gente pode levar em consideração, né, de um atleta em início de temporada, jogando uma primeira partida depois de muito tempo, a sensação que a gente tem é de que é um atleta que está completamente desconectado do Bahia. E assim, que ele seja feliz em outro lugar, já demonstrou que tem futebol para jogar, né? De repente num outro clube, numa outra liga. Teve bons anos pelo Palmeiras ali em 2015, 2016. Infelizmente no Bahia não deu certo. Não teve condições da gente ver o futebol de Vitor Hugo dos seus tempos áureos no Bahia em nenhum momento. E hoje foi mais um desses dias onde ele esteve muito abaixo, mesmo muito tão abaixo que a gente consegue colocar ele num nível abaixo do que foi a média geral desse desempenho desse Bahia hoje, Fábio. Contrastando com ele, ainda bem, Marcos Vitor esteve bem, né? Apesar dele ter participado coletivamente dessa falha da zaga ali do Bahia, mas eu acho que a responsabilidade maior não é dele, né? Então ele acabou tendo mais uma falha de posicionamento ali, naquele lance circunstancialmente, mas no geral eu acho que ele foi bem, no sentido de rebater bola, de contribuir defensivamente. Acho até que seja o único jogador da zaga que se salva hoje, tá? De todo o sistema defensivo, na verdade, que se salve do Bahia hoje. Eu vou dar um verde musgo para Marcos Vitor. É Marcos Vitor que foi nesta quarta, né, para o quarto jogo dele na temporada. E aí, mostrou que dá para ter no elenco? Nesse recorte aí, agradou? Sim, agradou, Fábio, principalmente levando em consideração que ele é a quarta opção para a zaga do Bahia, né? Hoje a zaga do Bahia tem uma dupla que a gente pressupõe que seja titular, que é Gabriel Xavier e o Santiago Rodrigues Mingo, né? Dupla essa que não jogou ainda juntos porque o Gabriel ele está indisponível por questões de lesão, mas se tem ali o Canu como reserva imediato dos dois atletas, jogando em ambos os lados da zaga, né? Em ambas as posições. Então o Marcos Vitor vem como uma quarta opção, e aí eu acho que o Bahia está bem servido, né? Você tem ele como um atleta jovem que vem correspondendo, né? Acho que a gente vai ter pegar o recorte aí de desempenhos dele nessa temporada de 2025 e tem se mostrado um atleta que pode contribuir, né? E principalmente jogando pela zaga central, que é onde ele se sente mais à vontade. Um atleta que o Bahia fez um investimento, né, de 3 milhões e 900 mil reais para adquiri-lo junto ao Ceará, o Vozão. Depois de emprestado pelo Atlético Paranaense ali, ele volta para poder ajudar o Bahia. Eu acho que sim, está bem servido. Acho que o Bahia não passa aperto com essa zaga não inicialmente, pelo menos, sabe? Muito bem. Bom, vamos avaliar as laterais, né? Um garoto aí que está tendo muitas oportunidades, né? Com o Rogério Ceni, né? Dos que jogaram os primeiros jogos, né? Considerando jogadores da base, foi o que aproveitou mais, né? Inclusive deve ser mantido aí nesse elenco principal, que é o Cauã Davi. E aí, gostou dele hoje ou não? Eu acho que o Cauã, ele é como eu disse aqui já, né, um atleta que ele gerou bastante expectativa na torcida do Bahia, quando ele teve ali uma boa atuação, se não me engano, na partida contra o Atlético de Alagoinhas, ele jogou bem, então deu aquela empolgada na torcida, né, porque foi uma atuação onde você teve mais olhares sobre ele, né, acabou fazendo uma boa partida, mostrando potencial, gerou aquela expectativa de que quando ele jogasse com um time mais encorpado tecnicamente, ele pudesse até se sobressair, porque é natural que esses atletas, esses rapazes, né, esses garotos, eles sejam puxados para cima pelo nível técnico dos demais atletas. O que eu ainda estou sentindo dele é um pouquinho de timidez, ainda peca, né, em alguns aspectos, como eu disse, eu acho que ele acabou tendo bastante responsabilidade ali no gol do Jequié, Fábio, quando ele dá muito espaço para que o atleta do Jequié faça o cruzamento na área, vira de costas no lance, que é algo que é uma premissa principal. Todo mundo que joga bola sabe que não pode fazer esse tipo de coisa, né? E um atleta profissional, a gente também não espera esse tipo de erro, não. Mas a gente também dá o benefício de saber que é um atleta jovem, que está ainda se ambientando, ainda pegando de desafio, né, de complexidade, de jogar um campeonato profissional. É nosso querido Fábio. Ravel Pinheiro. Deu uma travada, viu, Ravel?
deu uma Voltou. travada aí, né? Deu uma travadinha, Hoje, hoje, mas hoje tá um pouquinho difícil aqui na estrutura. Mas eu vou dar um razoável aí para o Cauã Davi, dando esse benefício ainda de saber que é um atleta que está em evolução, está ainda se provando, acho que pode crescer ainda na carreira, é muito novo. Então, eu vou de razoável para ele fazendo essas observações, de que desejo ver o atleta se soltando um pouco mais e corrigindo essas falhas defensivas para que elas não se repitam. muito bem. Então, razoável para o Cauã. E do outro lado, o Rezende, mais uma vez, improvisado ali na esquerda. Hoje mais difícil, né? A missão dele, gramado ruim também, enfim. Uma dupla de zaga ali É, também, sobretudo do lado dele, né? Ali era o Vitor Hugo, enfim. mal demais no. Nosso querido amigo Ravel Pinheiro deu mais uma travada, né? Estou de Voltou, volta agora? Voltei, tá de né? volta. Pronto, estava falando aqui que mal demais o Vitor Hugo hoje na partida de hoje, e aí o Rezende talvez tenha sido puxado por esse mau desempenho, porque no primeiro tempo do Rezende foi horrível, tá? Ele não jogou nada, foi muito mal. No segundo tempo ele apresentou uma leve melhora, mas eu não sei o quanto a gente também pode aqui dizer que essa melhora é suficiente para tirá-lo de uma avaliação negativa. Não sei por que que o Rogério Ceni tem insistido em fazê-lo jogar na lateral esquerda. A gente tinha a expectativa de que Rezende pudesse contribuir na posição que hoje Vitor Hugo jogou, e não jogando de lateral, porque a gente sabe que ele não possui características para ajudar o Bahia dessa forma. Sempre que jogou assim, não foi bem, e hoje não foi diferente. Vou dar um laranja aí para o Rezende, e acho que a avaliação dele, de um modo geral, é uma avaliação negativa. Inclusive foi ele que levou uma bronca, não foi? Do Rogério Ceni ali numa cobrança de lateral. O É, microfone da transmissão captou ali captou, a né? bronca do Ceni. E não só isso, Fábio, ele é um cara que, assim, a gente já viu várias vezes o Rezende pecar pelo excesso de autoconfiança. Então, ele é aquele atleta que ele pega a bola, ele acha sempre que vai conseguir proteger, esconder a bola dos adversários, acha que vai sempre conseguir achar o passe em cima da hora, acha que vai dar sempre o corte providencial sem perder o time. Inclusive, deu um carrinho hoje dentro da área, que foi um carrinho bem executado, mas se não fosse, seria pênalti pro jeito que é. Então é um atleta que tem por características correr riscos desnecessários. Não gosto muito da manutenção de Rezende no elenco do Bahia. Acho que até já ajudou o time em temporadas passadas. Mas se for para vê-lo em campo, que seja jogando na quarta zaga e ainda assim como uma quinta opção, tá? Não gosto de vê-lo jogando nem como volante de contenção e muito menos improvisado na lateral esquerda, Fábio. Muito bem, vamos agora pro meio de campo, né? Começando com o Acevedo. Acevedo com mais uma partida ruim, né, no Bahia, desde que voltou de lesão, ele alterna bons e maus momentos. No ano passado, ele foi contributivo para o fim de temporada do Bahia, mas esse ano não começa bem, ainda não conseguiu ter nenhuma atuação que o colocasse aí como principal candidato a jogar como primeiro homem de meio campo. E mais uma vez hoje, dos atletas de meio, foi quem mais participou do jogo e sempre participando mal. Não gostei da atuação dele, acho que está faltando ritmo, está faltando confiança ainda para o atleta tricolor. Talvez a gente pudesse acreditar isso ao fato de ter tá vindo de uma lesão importante, uma lesão grave, Fábio, mas no ano passado ele apresentou um nível de futebol melhor do que esse no seu retorno imediato após a lesão. Então não sei se ele ainda está sentindo mais a questão do ritmo da pré-temporada, se há algum outro fator, mas o fato é que a Acevedo mais uma vez não esteve bem na partida de hoje. Então eu também vou de laranjinha para ele. Faltou futebol para o volante uruguaio na partida de hoje. Muito bem, então amarelinho, né? Pro amarelinho ou laranja? Laranja, laranja de jogo mal. Laranja. Jogou mal aí pro uruguaio Nicolas Acevedo. E o Eric? Eric teve um primeiro tempo ruim, não jogou bem, assim, estava inclinado a dar um razoável para ele. Mas o segundo tempo ele apareceu mais e melhor, Fábio. Ele parece que quando o Bahia fez as mudanças ali, inclusive, ele conseguiu aparecer um pouco mais. Teve um lance de impedimento que foi marcado numa jogada dele pela direita, onde ele estava em condição legal, mais uma vez reforçando a arbitragem ridícula que a gente teve no jogo de hoje. Então, no segundo tempo, ele acabou puxando a nota dele aqui, a avaliação dele um pouquinho mais
para cima, um atleta que consegue se destacar, apesar do meio-campo do Bahia hoje ter sido mais discreto. Então eu estava vindo aqui inclinado a dar um razoável para ele, mas eu acho que o segundo tempo dele foi ligeiramente melhor, embora abaixo das atuações dele em partidas anteriores, Fábio. Mas dando esse desconto, eu vou colocar um verde claro, um verde musgo de jogou bem para ele. Muito bem, jogou bem pro Eric, bom jogador, viu? Do que eu vi até agora, um volante, dito volante moderno, né? Aquele rouba a bola no Exatamente. meio de campo, quando você vê ele já tá na área ali também para finalizar. Enfim, acho que talvez não seja titular de cara, né? No próximo jogo contra o Vitória, mas eu acho que ao decorrer da temporada tende a ser um titular inquestionável, né, o Eric? Também acho que vai ajudar muito. Bom, Rodrigo Nestor, fechando o meio Esse de campo. totalmente discreto. Totalmente discreto. Ainda tentou combinar algumas jogadas com o Biel ali, principalmente no primeiro tempo, mas achei a atuação dele hoje bem abaixo do que foi, por exemplo, o jogo contra o Sampaio Corrêa, onde, para mim, ele foi um dos melhores em campo, né? Teve uma grande atuação. O jogo de hoje eu senti ele muito mais acanhado, com dificuldade de fazer essa condução nesse gramado ruim. Talvez esse tenha sido o principal fator que prejudicou o futebol dele nessa noite, Fábio. Então eu vou de razoável aí para Rodrigo Nestor, porque eu acho que ele de fato não fez nada demais, acabou passando bem batido na partida de hoje. Muito bem. Antes da gente ir para o ataque, algumas mensagens aqui de torcedores do Bahia. O Messias Araújo, ele fala boa noite a todos. O gramado é muito horrível, não tem como criticar. Verdade, Não tem como Messias. criticar muito. E o problema do Vitor Hugo, segundo ele, é que está fora de ritmo. E o Gor Santos fala que chegou atrasado, mas Vitor Hugo não dá. Ele não tem condições nem de ser jogador suplente. Verdade, concordo. Vitor Hugo aí na bronca aí com a torcida na bronca com o Vitor Hugo. Bom, vamos pro ataque. Pulga, mais uma vez deixando uma boa impressão, Ravel Pinheiro. Mais uma vez, deixando uma boa impressão. Eu acho que o trio de ataque do Bahia hoje, Fábio, teve assim uma atuação muito boa, tá? Acho que, dadas as circunstâncias da partida de hoje, o que a gente pode exigir desses atletas num gramado como esse, né, com complicações para poder fazer construção de jogadas, eles tiveram muita responsabilidade em ser, de fato, né, o principal setor ofensivo do Bahia hoje, sem poder contar muito com o meio-campo. E eu acho que todos os três contribuíram, em níveis diferentes, obviamente, mas contribuíram para o desempenho bom do Bahia, principalmente no placar, né? Se você considerar que o Bahia conseguiu ainda fazer 3 gols nessa noite, né? Então, os três atacantes, mais os meninos que vieram do banco, tiveram boas atuações. Pulga, eu vou colocar aí para ele o verde mais verde, porque eu acho que apesar dele não ter participado tanto do jogo, ele foi decisivo em 2 dos 3 gols aí que coroaram essa vitória tricolor, né? Ele foi o jogador que recebeu a bola de Biel e conseguiu finalizar com calma, com tranquilidade, e também foi o jogador que sofreu o pênalti para que Everaldo marcasse o segundo gol. Então, dentro do que foi ali o Bahia nos seus momentos mais difíceis e puxando um pouquinho esse sarrafo aqui para baixo, né? Porque não foi de fato assim a melhor atuação de Pulga, mas ele contribuiu bem para que o Bahia conseguisse vencer. Eu vou colocar aí para ele o verde mais verde e também já dou spoiler aqui que foi o melhor do Bahia em campo, Fábio. Muito bem. Segundo gol, né, do Eric Pulga aí com a camisa do Bahia, né? Um jogador que para ele gramado, enfim, ele tá desempenhando um bom papel aí, seja qual for o terreno que ele vai jogar. E o Biel? O Biel foi importante, né? Tava ligado no lance lá da falha do goleiro, né? Do primeiro gol, deu Eu vi assistência. muitas críticas em relação a Bia hoje, Fábio, mas eu acho que ele pagou. Hoje eu fiquei com a impressão de que ele pagou um pouquinho pelo histórico recente de más atuações, tá? Eu acho que Biel, assim, ele teve alguma dificuldade de concluir jogadas, de dar sequência às jogadas, porque o gramado é muito ruim, mas não faltou vontade. Inclusive, talvez tenha sido o jogador mais esforçado do Bahia em campo essa noite, tá? Foi ele quem criou algumas boas jogadas ali pelo lado esquerdo, acho que de fato peca nessa construção, nessa sequência, mas assim, criou, correu, se esforçou, se dedicou, veio pegar a bola na defesa. Então eu vou colocar um verde musgo para ele aí, sabendo que ele ainda pode melhorar bastante, ainda pode ajudar mais o Bahia à medida em que vá crescendo e se desenvolvendo na temporada,
mas eu acho que ele esteve longe de desempenhar um futebol ruim, como eu vi algumas críticas em redes sociais, e eu acho que ele acabou pagando um pouquinho pelo histórico que a gente tem aí de ser um atleta que não vinha de boas atuações, mas hoje eu acho que ele foi bem, Fábio. Foi como você disse, né? Um jogador que participou do primeiro gol ali, recuperando a bola e dando assistência para a Pulga, então estava ligado, ajudou o Bahia no que foi possível, verde musgo para ele. Agora, para finalizar, o time titular é Everaldo. Também fica com avaliação positiva. Hoje ele participou bem, né? Saiu da área mais vezes, tentou ajudar, fez o gol de pênalti. E aí, mais um Com verdinho? toda, cer- com toda certeza, verde musgo para ele aí. Eu acho que Everaldo foi um dos melhores do Bahia em campo, um jogador muito esforçado, um jogador que demonstrou muita vontade de ajudar, percebeu que o jogo não ia fluir e ele não participaria se ele se mantivesse parado lá com aquela característica de centroavantão clássico. Então ele veio muito ali para intermediária ofensiva, participar de pivô, dar casquinha, dar passe em projeção para os pontas, né? Brigou muita bola, ganhou bola aérea, roubou bola, inclusive, quando o Jequié estava tentando fazer jogadas de ataque. Então, eu acho que ele teve uma participação bastante importante, além de ter conseguido finalizar inapelavelmente ali o pênalti que o Bahia teve no que originou o segundo gol. Então, eu vou de avaliação positiva para Everaldo, sim. Acho que cabe esse verde musgo para ele. Faço votos de que ele possa ajudar bastante o Bahia ao longo da temporada, já que ele dá sinais de que vai permanecer. Hoje saiu aqui na imprensa local, Fábio, de que o Vitória havia desistido da sua contratação e que ele também recusou algumas propostas, sondagens de times do Brasil e uma proposta formalizada de um time do exterior, cujo nome não foi vazado. Me parece que ele tem interesse em continuar no Bahia nessa temporada, né, que vai fazer um certo jogo duro para sair, que pode ajudar. E hoje ele deu esses sinais de que sim, pode contribuir para o desenvolvimento do esquadrão na temporada. É um atleta muito querido internamente e começa bem o ano de 2025, né? Fez gol contra o Porto, fez gol hoje. Tenho expectativa de que ele possa sim ser uma boa alternativa para o time de Rogério Ceni, verde musgo para ele. Muito bem, então titulares avaliados, vamos para os jogadores que entraram aí no decorrer da partida. Vamos para o Fred Lippert, né, que foi o que jogou mais tempo. Entrou ali no intervalo e foi melhor que o Vitor Hugo, né? Então isso Com já toda mostra certeza. que... Isso diz mais sobre a atuação do Fred ou mais da atuação do Vitor? Diz um pouco mais sobre a atuação do Vitor, Fábio, porque a do Vitor foi muito ruim, mas a do Fred foi boa, tá? Inclusive eu vou de verde musgo para ele porque eu acho que ele deu mais segurança à zaga do Bahia ali, o sistema defensivo do Bahia ficou mais protegido quando ele entrou e não foi puramente protocolar sua atuação, não. Ele conseguiu participar de algumas boas jogadas ali, alguns bons desarmes, intervenções, né, para que o Jequié não tivesse progressão de jogada. Então acho que ele mais do que substituir um atleta que vinha muito mal em campo, ajudou para que o Bahia conseguisse melhorar um pouquinho o seu desempenho defensivo. Então eu vou de verde musgo para o Fred Lippert. Então, avaliação positiva para o garoto Fred Lippert. Vamos para o Iago Felipe, que jogou só agora, né? Um jogador que deve estar bem lá atrás na fila, né? Porque ele não jogou contra o Sampaio, não jogou contra o Porto e nesse jogo ele só entrou ali no segundo tempo. Era um jogo que talvez poderia ter dado uma chance ao Iago Felipe começar como titular, Ravel Pinheiro. É, acho que não só poderia, como deveria, viu, Fábio? Poupar um desses dois aí, o Rodrigo Nestor e o Eric, que eu acho que, assim, se não vão começar como titulares, serão acionados no Bavi. Não tinha muita perspectiva de que eles pudessem contribuir tanto num jogo de hoje, com as características do gramado como tivesse. Talvez o Bahia devesse começar com o Iago Felipe, sim, no meio-campo, até para ter uma alternativa melhor entre os suplentes, se fosse o caso, né? Hoje o Bahia tinha muitos meninos, né? Muitos garotos no banco, não à toa o treinador fez apenas 4 substituições, né? As outras opções que ele tinha ali de banco eram praticamente jogadores que ou não jogaram ou jogaram muito pouco. Iago nem teve uma atuação tão ruim. Eu vou colocar até um razoável para ele aí, mas eu acho que ele foi mais participativo nos poucos minutos em que esteve em campo do que o próprio Rodrigo Nestor, né? Eu vou colocar esse razoável para ele, porque ele também não fez nada assim que colocasse a avaliação dele num fator mais positivo, mas eu acho que ele, de fato, quando participou do jogo, ele deu um pouco mais de dinâmica e intensidade
do que Rodrigo Nestor estava conseguindo dar, especialmente no segundo tempo, Fábio. Mas eu tenho a impressão de que esse movimento de mantê-lo fora do time, né, entre os jogadores que estão sendo mais lançados, que estão tendo mais minutagem, acontece pelo fato de a gente ter aí a informação de que Iago está negociando sua saída do Bahia, então é um atleta que muito em breve a gente não deve ver nem sequer figurar entre os relacionados. Acho que me surpreenderá se ele continuar no Bahia em 2025. A expectativa é que ele possa ser negociado já nas próximas semanas. Então tá explicado, né? As poucas chances aí nesse início de temporada. Bom, e aí para finalizar a garotada, né? Que participou do terceiro gol, Thiago e Juan Pablo, né? Passe do Thiago, gol do Juan Pablo. Importante demais para os meninos, Fábio, né? Não só para os meninos, como para o Bahia, como eu disse, né? Esse gol já privilegiava o Bahia em relação ao saldo, algo importante, mas muito importante para que eles possam se soltar, para que possam de fato assim aprimorar, né, sua forma técnica jogando no Bahia no meio dos jogadores que já possuem mais experiência, aprender e fazer isso de maneira leve, né? O Thiago é um jogador que tem, né, um potencial muito bom, muito grande. O Juan Pablo, ainda mais assim, para mim, é um jogador que eu tenho muita expectativa de ver jogar bem pelo Bahia, tá? De passar um tempo ainda sendo acionado, tendo chances, oportunidades, porque eu vejo no Juan Pablo, Fábio, assim, potencial para ser um jogador de alto nível no futebol brasileiro. Espero que ele não saia daqui precocemente. Então, eu acho que esse gol foi muito importante para que a gente mantivesse eles como opções, assim, de poder entrar, de poder contribuir em circunstâncias específicas e dar uma leveza na perna na hora de tomar a decisão. Então, eu vou de verde musgo para os dois. Thiago teve a felicidade de fazer o cruzamento ali e o Juan Pablo ligado também no jogo conseguiu finalizar para dentro das redes. Mais uma vez, acredito esse bom lance aí, a importância de você também ter uma rodagem no elenco, de repente jogar com atletas mais experientes que vão orientando esses garotos e ajudando no lançamento deles, né, para que não aconteça de maneira assodada, nem que eles tenham tanta responsabilidade sobre o resultado. Acho que Rogério foi feliz em fazer a leitura de colocá-los em campo hoje numa condição favorável, ajudando para o desenvolvimento dessas joias tricolores. Muito bem, né? Então, garotada aí com avaliação positiva é isso, né? Às vezes quando eles entram ali nos primeiros jogos, né? Só garotada, a responsabilidade maior é deles, né? Porque são dos jogadores jovens o que tem mais destaque, né? Talvez isso dificulte, né, o rendimento. Mas entrando como o contexto de hoje, muitos jogadores ali do elenco principal, o time vencendo, a perna fica mais leve, né? Então acho que Com toda certeza. foi importante a entrada dos dois, passe de um, né, do Thiago, gol do Juan Pablo neste triunfo do Bahia 3-1 contra o Jequié. E para finalizar, Rogério Ceni, que mandou a campo aí um time praticamente todo reserva, né? Acho que dá para considerar isso. E deu conta do recado, né? Sofreu com o gramado, né? Já era esperado, mas a vitória sem sustos, eu acho que fica com avaliação positiva por isso. Fica com avaliação positiva, mas não tão positiva quanto poderia ser, Fábio, porque a gente não vai poder deixar de cornetar essas inclusões, né, de Vitor Hugo e Rezende no time jogando fora de suas condições ideais. Né? Vitor Hugo, não sei se a estratégia da entrada de Vitor Hugo é para dar até uma resposta para a diretoria de futebol de que não dá para contar com o atleta. Mas seguramente essa entrada de Rezende na lateral é algo que a gente não consegue sustentar. Segunda partida com desempenho abaixo do jogador, com um lateral à disposição, né? Mesmo que não seja assim um grande jogador, o Caio Roque até agora também não disse para que veio com o Bahia, mas pelo menos é um atleta da posição. Então eu não vejo o sentido de uma improvisação que não surte mais efeito do que um atleta que tem um desempenho regular. Então eu fico com essas observações em relação a Rogério Ceni sobre o aspecto negativo, mas volto a elogiar aqui aquilo que eu já comecei a live pontuando, Fábio, que é a sua inteligência, né? A inteligência do comandante tricolor de fazer um bom gerenciamento físico, de minutagem desses atletas, de ter, de fato, a inteligência para poder colocar o Bahia de acordo com as circunstâncias que os jogos e o calendário pedem nesse início de campeonato. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto do seu trabalho até agora em 2025,
e isso para mim eu peso bem favoravelmente na avaliação dele. Então eu vou de verde musgo para Rogério Ceni na noite de hoje. Então, avaliação positiva para o Ceni. Então, passado a régua aí no jogo entre Jequié e Bahia, 3-1, né, para o Bahia. Né, gols do Pulga, Everaldo e também do Juan Pablo. O Jequié fez com o Thiago Recife, né, que inclusive fez todos os gols, né, do Jequié, salvo engano, no Campeonato Baiano, 3 gols. Exatamente. Foi quem fez o único gol da equipe do Jequié. E para a gente fechar, Ravel Pinheiro, perguntar a projeção para o Clássico, né? Essa escalação titular dá a entender que o time titular vai ser quem não está aí, né? Assim, vou colocar uma projeção e você disse vai ser isso mesmo. Danilo Fernandes no gol, Canu, Mingo na zaga, Gilberto e Juba. E aí eu acho que como o Eric jogou hoje, eu acho que vai ser Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Ademir e Lúcio, deve ser isso? É aquilo que a torcida do Bahia especulou ao longo do dia, depois que a gente viu os atletas relacionados para a partida, Fábio. Então, com pesar, eu tendo a É o concordar time do ano contigo que passado, deve né? ser esse Praticamente. lançado. É o time do ano passado, praticamente, um time que não anima o torcedor para o clássico, tá? Projetando aqui já um pouquinho do que vai ser o Bavi de número 500 da história. O Bahia que tem 40 triunfos de vantagem sobre o Vitória no histórico do clássico, vai para ir para o Bavi de número 500. Com esse time, eu não me animo tanto, não. Acho que esses atletas lançados aí como os 11 iniciais para o jogo, eu não vejo assim como a melhor Hierarquia formação, pesou, né? nem como as Aparentemente, né? peças. Exatamente, fiquei com essa impressão também de que ele vai tentando buscar o Bahia de 2024 nos seus tempos áureos, mesmo que não se tenha indicativo nenhum de que esses atletas possam render juntos aquilo que já renderam antes. Pelo contrário, o melhor desempenho do Bahia em 2025 foi jogando com Danilo Fernandes, Gilberto como opção na lateral direita em razão da disponibilidade de áreas, Canu, Mingo e Juba, ou seja, um sistema defensivo que deve ser repetido. Mas no meio-campo a gente teve ali Caio Alexandre, Eric e Rodrigo Nestor, com Biel jogando pelo lado esquerdo, Ademir jogando pelo lado direito e Lúcio jogando como centroavante. Se eu tivesse que fazer uma mudança dentro desse time que eu citei agora para o Bavi, seria tão somente a entrada de Pulga no lugar de Biel. Ainda manteria Cauli, Jean Lucas e Everton Ribeiro no banco. Ou no máximo ainda, se a gente pudesse puxar aqui alguma outra substituição, seria a entrada de Everton Ribeiro no lugar de Rodrigo Nestor, sabendo que nessa configuração o Bahia fica um pouquinho mais exposto defensivamente, Fábio. Mas definitivamente não entraria com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, porque esse quarteto já há algum tempo não vem jogando bem juntos. Espero que, se por acaso for lançado no sábado, no Bavi, eles possam recuperar sua melhor forma e contribuir, mas inicialmente não me anima essa formação para o Clássico.